Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, o seu programa sobre educação financeira e finanças pessoais. Nessa edição, eu quero receber aqui o Gustavo Filardi, gerente sênior da Aquelo, para falarmos de um assunto muito importante, um assunto que demanda muito cuidado, muita sensibilidade para o investidor e para todo mundo, né? Gustavo, vamos falar de imposto de renda. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. Prazer te receber aqui no nosso programa. Muito bacana e muito importante esse tema, hein? Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Vamos lá tentar esclarecer um pouquinho, né? É sempre complexo o imposto de renda por si só e muito mais ainda quando a gente está falando de investimentos de renda variável, né? De bolsa de valores, cripto e mercado americano. Gustavo, eu imagino, né, que esse período seja um período bastante sensível para todo mundo, né? Questão de organizar a documentação, olhar, começar a reunir para fazer a declaração de imposto de renda. É o momento que os contadores ficam malucos ali, todos fazendo várias e várias declarações. Eu queria começar com você, né, do passo zero, né? Da importância da declaração, da importância de encontrar os documentos, da importância de fazer, né, essa visão geral e ter tudo à mão para fazer a sua declaração de imposto de renda. Perfeito, Felipe. Bom, pessoal, primeiro passo, né? Primeiro passo não, antes de tudo, né, justamente sobre o conceito e a importância, eu acho que a declaração de imposto de renda é o momento, né, ideal do ano para a gente ter um panorama da nossa vida financeira, né, do nosso patrimônio, é um momento que a gente consegue acompanhar, né, ao longo dos anos, dos últimos 3, 5, 8 anos, como que foi a sua evolução patrimonial. Então, até o ideal é depois que você tem ali o PDF, né, que a Receita Federal gera para você com a sua declaração, é você pegar o bens e direitos e traduzir ele para uma planilha, né, para você, ao longo dos anos. Pelo menos eu faço isso e me ajuda bastante a saber se eu estou tendo uma ascensão ou o contrário, né, financeiramente falando. E assim, a declaração é um momento que você vai informar para a Receita Federal, através do programa gerador da declaração, né, que é o famoso programa do imposto de renda, tudo o que você teve de rendas, de patrimônio, de movimentações e de resultados, né, no caso de renda variável. Então, ali você não vai pagar nenhum imposto ali dentro, né? Tem eventualmente um imposto a pagar que é gerado a partir dali, né, para alguns tipos de renda, mas no caso de renda variável você já deveria ter pago, né, ao longo do ano, a cada mês que você operou, que você investiu ali em criptoativos, mercado americano, bolsa de valores, você tem que ter esse acompanhamento mês a mês, né? Então, aqui eu acho que a principal, o primeiro ponto, né, a pedra fundamental aqui do investidor de renda variável é entender que a apuração do cálculo, né, o pagamento do imposto, ele é mensal. E a declaração, essa sim, é anual, né? São dois momentos diferentes na vida do investidor. Então, ele vai pegar toda a apuração ali, né, do mês a mês, quanto que ele teve de lucro em cada mercado, se tem algum prejuízo, enfim, a gente vai falar bastante aí para frente sobre isso, e vai pagar se for o caso, e depois, agora, nesse período do ano, a gente vai fazer a declaração. Ô, Gustavo, isso é importante, né? Vamos traduzir aqui para o pessoal. Quando a gente fala em apuração mensal, você vai ver exatamente todas as operações em renda variável que você fez. Se você tem alguma isenção, você vai deixar ali anotado só o que aconteceu, o que não aconteceu. E na hora do imposto de renda anual, você vai pegar tudo o que aconteceu nessas apurações mensais e vai informar. É o momento de informar para a Receita Federal o que está acontecendo na sua vida financeira, na sua vida patrimonial, né? Não necessariamente você tem que pagar, ou pode ter que pagar, ou pode não ter que pagar. Mas basicamente o imposto de renda é você mostrar, olha, está acontecendo isso, eu ganhei dinheiro aqui, perdi dinheiro aqui. É mais um retrato da sua vida financeira, da sua vida patrimonial, do ano anterior, né? Ao que você está declarando. Essa palavra ela é sensacional, muito bem empregada. É um retrato do seu ano anterior, né? Então a gente sempre declara 2024, ano base 2023. Então é referente a 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
você vai declarar esse ano. E a cada ano você declara o ano anterior. Então, por exemplo, tem regras que a Receita Federal ou que o governo modifica, né? A gente teve o caso esse ano, né, da lei das offshores, que passou a valer a partir de janeiro de 2024, ela não vai impactar nada na declaração desse ano, ela vai impactar na declaração do ano que vem. Né? Isso é importante também para a gente não ficar preocupado com notícias muito recentes. Né? Tem que sempre separar o que é a notícia que impacta a declaração desse ano ou a notícia que vai impactar ainda no futuro. Mas é realmente o momento, né? A gente tem ali o programa da declaração, onde que a gente vai informar não apenas, né, os resultados de renda variável, né, se é o mês a mês, mas tem também a ficha, né, de bens e direitos, de doações, de rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. São 7 locais, 7 fichas diferentes com informações que o investidor de bolsa, o investidor de criptoativos precisa navegar dentro desse programa para preencher, se for o caso, né, dependendo dos tipos de ativos e do tipo de operação que foi realizada. A gente está falando aqui, e a gente está, né, evidentemente, numa emissora falando de mercado financeiro, a gente está falando de pessoas que fazem algum tipo de investimento na Bolsa de Valores. Nosso foco aqui, renda variável. Quem que deve declarar, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho renda necessária, eu não sou, eu não estou na faixa ali, né, de ainda declarar imposto de renda, eu estou na faixa de isenção ainda do imposto de renda. Mesmo assim, comprou uma ação no fracionário, tem que fazer a declaração. Ou tem algumas isenções, tem casos e casos. Sim. Explica pra gente essa dúvida que eu imagino ser bastante importante, pelo menos para quem acompanha a gente aqui, né? Às vezes... Tô na Bolsa de Valores, registrei meu CPF na corretora, já tenho que fazer a declaração, não tem jeito. Felizmente tem algumas exceções, mas não vou falar que fazer a declaração é infelizmente, né? Porque fazer a declaração é uma coisa boa, né, pro investidor, pro cidadão, pro contribuinte, porque é também uma forma de a gente justamente, né, entender melhor como está a nossa vida financeira. Mas passando rapidamente algumas regras, né, a pessoa física, né, que teve rendimentos tributáveis, ou seja, teve um salário CLT, teve algum tipo de renda que será tributável, esse ano aumentou para aqueles 2 salários mínimos, né, que teve bastante discussão aí recentemente no governo, e está agora em R$ 30.600 aproximadamente, a pessoa já precisa declarar. Se ela tem um patrimônio acima de 800 mil, até o ano passado era 300, ela também precisa declarar. Realizou qualquer operação no ambiente do day trade, né? Ou seja, comprou e vendeu operações no mesmo dia e teve lucro, ela também precisa declarar. Se ela não teve lucro, independente de ser day trade, né, ela operou em swing trade, operou em fundos imobiliários, comprou, vendeu ativos ali em algum momento ao longo do ano passado, se ela pretende compensar esses prejuízos no futuro, ou seja, essa é uma das regras, né, mais interessantes do ambiente, né, de bolsa e de cripto agora também, é a possibilidade de compensar prejuízos. Ou seja, Gustavo, eu só tive prejuízo, eu não consegui, né, ter lucro, ter resultado interessante. Você pode usar esse saldo negativo, né, nas suas operações para pagar menos impostos no futuro, né? Eu vou entrar mais em detalhes mais para frente, mas se você quer utilizar desse benefício, você precisa ir declarando esse prejuízo ao longo dos anos, né? Para quando você quiser usar, abater, né, esse prejuízo, você ter esse direito. Ô Gustavo, uma dúvida aqui, rapidinho antes de você continuar com a explicação. Quando você fala tem prejuízo e você quer compensar esse prejuízo, claro que tem algumas regras específicas, mas eu preciso fazer esse apontamento do prejuízo na declaração de ajuste anual ou eu tenho que falar mês a mês para a Receita que eu estou tendo prejuízo? Tive prejuízo em janeiro, então eu tenho que declarar esse prejuízo. Tive prejuízo em fevereiro, declaro. Ou eu pego todo o prejuízo no montante anual e faço nessa declaração de ajuste anual. Isso é interessante, Felipe, que é uma das regras que dá um pouquinho de dor de cabeça, por mais que seja um benefício, né, para o investidor. Ele próprio precisa calcular esse prejuízo e ir abatendo, compensando de eventuais lucros dentro do mesmo ano, ou seja, no mês a mês. A própria pessoa vai calcular isso, então ela pode usar de uma ferramenta, né, como a Aquelu, né, da Nelogic. Mas se ele não zerou essa conta, né, se ele não ficou no positivo no final do ano,
Se ele passou de dezembro para janeiro com algum prejuízo, daí sim ele vai declarar. Ou seja, dentro do ano ele não tem declaração para fazer sobre isso, a Receita Federal, né, não tem nenhum instrumento, nenhum tipo de software para receber de você essa informação, mas se passar de um ano para o outro, daí precisa ser declarado. E como que se declara? Né? Tem o ambiente lá de renda variável, a ficha, né, de renda variável dentro do programa gerador, onde daí sim você vai precisar informar qual que foi o resultado em cada mês, e não só o dezembro, né? Então, se receita, em fevereiro eu tive R$ 150 de negativo, em março eu tive 50 positivo, sobrou 100, em abril eu tive mais 100, então fiquei 200 negativo. Daí você vai fazendo uma continha ali ao longo do ano, e você vai precisar informar mês a mês no software da Receita. Então fica um pouquinho... é muita informação, né, para o contribuinte lembrar e para o investidor querer declarar. Ô Gustavo, a gente pode colocar os custos ali no meio também, ou é só o prejuízo da operação? O custo ele pode ser sim abatido, tanto os custos operacionais em geral, né, as taxas de corretagem, emolumentos, taxas da B3, qualquer tipo de custo relativo à operação que foi feita, ele pode ser abatido, né, do lucro tributável, né, para reduzir a sua carga. Mas voltando só um passinho para trás aqui sobre quem deve declarar, né, no ambiente de bolsa, que eu acabei contextualizando, mas ainda não falei do investidor. Se ele realizou vendas de ações em swing trade até o montante de R$ 40 mil no ano como um todo, mudou essa regra no ano passado, tá? Então a pessoa não é mais aquela história, comprei uma ação, já preciso declarar, coloquei R$ 1 na bolsa, já preciso? Não. Agora, se você está só no ambiente de swing trade até R$ 40 mil, você teoricamente não precisa declarar, a não ser que você tenha tido ou lucro tributável ou algum prejuízo que você queira abater no futuro, né? Fora isso, realizou operações com outros ativos, né, fundos imobiliários, BDRs, opções ou day trade, você vai precisar declarar. E o ganho de capital, esse é o último ano que vai ser dessa forma, né, a parte de criptoativos e de mercado americano, quem comprou os estoques, as ações da NVIDIA, enfim, fez operações fora do Brasil ou em criptoativos. Até então a gente usava o software de ganho de capital, né, o famoso GCAP. Ele era uma ferramenta à parte do software da declaração anual, onde que a gente fazia ali o cálculo, a apuração dos ativos de cripto de mercado americano, e esse ganho de capital era tributado com faixas e etc. E a partir do próximo ano a gente já não tem mais, ele vai ser tributado como imposto de renda normal, fixo em 15% ali, independente do montante. Enfim, a grosso modo é isso, né? Basicamente dá para dizer, qualquer pessoa que operou na bolsa, que operou em cripto, que operou em mercado americano, precisa informar para a Receita e é sobre isso que a gente está trazendo algumas das regras aqui para vocês. Ô Gustavo, só para a gente deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, aquela movimentação de R$ 40 mil, de até R$ 40 mil no swing trade, você pode comprar, vender nesse limite anual e aí não precisa declarar. Você falou, exceto se teve um lucro tributável. Qual que é essa exceção? Só para a gente ficar bem atento, né? Caso haja um lucro tributável, para ter que fazer essa declaração, para não comer bola aí na hora de declarar. Perfeito. Como a gente está falando de ações e swing trade, né, então a tributação ela é de 15%, diferente de day trade, né, que seria 20%. Então, nos 15% de swing trade de ações, você tem uma regra extra, que também é favorável para a gente, que é aquele limite de isenção. Então, você tem até R$ 20 mil por mês em vendas para não pagar imposto. Ou seja, os 40 mil é anual, mas a isenção de 20 mil ela é mensal. Então, suponha que eu vendi até R$ 19.990 dentro de um mesmo mês, eu não tenho nenhum imposto para pagar. Chegou no mês seguinte, de novo, né, vendi até R$ 20 mil, também não paguei imposto, só que eu já estou chegando ali nos 40 mil. Né? Chegou no terceiro mês, eu vendi mais um pouquinho, já preciso declarar, e olha só que legal, não paguei, nem por isso eu paguei imposto. Né? Agora, o contrário, um outro exemplo. Tem um limite de 40 mil no ano para não precisar declarar, correto?
Só que no primeiro mês do ano, eu vendi R$ 22.000 em swing trade de ações. Ou seja, eu passei da regra de isenção dos 20 mil. Vou precisar pagar imposto, certo? Se eu paguei imposto, eu já preciso declarar, porque eu tenho uma venda tributável de swing trade de ações. Então, por isso que às vezes fica ali, o investidor não sabe, será que eu vendi? Será que eu não vendi? Será que eu passei do limite? Etc. Porque várias regras, elas funcionam todas juntas, né? E por isso que para mim eu acho que o mais fácil é sempre declarar. Porque, por exemplo, suponha que você milagrosamente ficou ali anos utilizando de todas as regras para ficar dentro dos limites de não declaração, nos limites de isenção. E o seu patrimônio foi crescendo. Seu patrimônio foi crescendo. Quando você vai declarar, a Receita Federal vai falar assim, poxa, será que não tem uma inconsistência aqui? Né? Será que não tem alguma coisa que o contribuinte não declarou, que ele eventualmente, né, enfim, não fez correto? Ela pode querer te perguntar e vai dar mais trabalho para você ficar justificando para a Receita Federal do que ter feito a sua declaração, né, ao longo dos anos ali. Então, para mim, o ideal é sempre fazer a declaração certinha. Mesmo se não precisar, declara. Não tem nenhum ônus de fazer isso. Não. Não tem nenhuma contraindicação de fazer uma declaração, mesmo você estando nas faixas de isenção. Normalmente não, porque assim, eu não sei falar tecnicamente o seguinte, suponha que você teve ali uma renda tributável, só que você está optando pela declaração simplificada, enfim, pode ser que apareça um imposto ali para pagar, mas de modo geral eu acredito que você, já estando dentro de todos os limites de isenção, também não vai aparecer nenhum imposto novo para ser pago dentro do software da declaração, e isso eu estou falando sobre as rendas tributáveis de outros aspectos da sua vida, porque a de bolsa, se você está isento ao longo do ano, não vai surgir nenhum novo imposto para ser pago em abril e maio, né? Isso é certo. É interessante porque não tem nada mais frustrante do que você receber a cartinha da Receita Federal para você prestar esclarecimentos, né? E aí é um negócio que você tem que ir lá, tem que mostrar a documentação, e aí tem o funcionário lá te fazendo um monte de perguntas. Pergunta como eu sei, né, Gustavo? já tive alguma experiência em relação a isso, mas, putz, é complicado, o funcionário vai lá e te pergunta um monte de coisa. Você perde tempo, né? Tem que marcar o dia, a hora para ir lá na Receita Federal, prestar os esclarecimentos. Fora que, né, inclusive no meu caso, eu tive uma coisa errada que eu declarei lá, ainda tive que pagar a multa. Enfim, é estressante. Nada paga se fazer tudo certinho, né? Mas tem um ponto legal que a Receita Federal ela tem evoluído, ela tem feito a parte dela, né, vamos falar assim, da melhor forma possível para fazer com que mais pessoas declarem e, obviamente, ela acaba aumentando a arrecadação dela, né? Ela também não está fazendo gracinha. Mas o portal do ICAC, que está até previsto, né, de trocar de nome, se não me engano, no próximo mês agora ele vai ser rebatizado, né, com outro nome, mas por enquanto ele chama ICAC, que é o portal da Receita Federal, onde que você entra, né, com a sua senha ali do gov.br, e você tem acesso a diversas informações sobre o seu imposto de renda. Inclusive, você consegue fazer o download dos impostos de renda dos anos anteriores, utilizar aquela declaração pré-preenchida, né, que está cada vez mais presente aí, né, no mercado. Só para você ter uma ideia, a declaração pré-preenchida ela estava disponível para um percentual grande da população no ano passado. Esse ano aumentou, se não me engano, para 75% dos contribuintes terem acesso a utilizar a declaração. No ano passado foram, ou no retrasado, se não me engano, foram 7% das pessoas apenas que desejaram utilizar a pré-preenchida. No ano posterior, eu não sei se foi no ano passado ou se está previsto para esse ano, de aumentar para 24%. Então, assim, de 7 para 24 já é um salto, e eu acredito que a Receita Federal esteja fazendo tudo isso para chegar num ponto que a declaração seja quase que uma verificação da nossa parte, que a gente só dê um aceite, né? Porque ela já tem todas as informações através das exchanges de criptomoedas, através das folhas de pagamento das empresas, através das remunerações, né, em geral, os cartórios, né, estão cada vez mais digitalizados, então seus bens e direitos, né, já estão ali também muito automaticamente, né, dentro da pré-preenchida. E por que eu estou falando do ICAC? Só um ponto importante, que é
Essa parte da malha fina, né? Essa parte de dados a serem verificados. No ano passado, por exemplo, eu declarei, e antes de eu cair na malha fina, ou antes de acontecer qualquer tipo de penalidade, eu entrei no ICAC, vi lá, declaração do Gustavo em processamento. Voltei no dia seguinte, estava concluída e tinha pendente de malha. Então, tinha uma informação para eu mesmo fazer uma retificação da minha declaração, corrigindo as informações que o algoritmo deles tinha encontrado de incoerência, né, de errado na minha declaração. Então, assim, antes de eles chamarem o contribuinte para ir lá no analista, né, no fiscal da Receita, para justificar, para pagar multa, etc., atualmente, eu não sei se sempre foi assim, mas atualmente eles já estão com um sistema mais automatizado, né? Onde você mesmo pode ver se eles vão te chamar e você tem o direito, né, de fazer essa retificação, essa correção antes de cair na malha fina. Agora, concordo com você, Felipe, caiu, né, assim, esqueceu de olhar ali dentro, né, deixou cair na malha fina e tudo, com certeza não é mais trabalhoso, né, e é mais desagradável do que ter declarado, né, do que ter gastado um tempinho para fazer a declaração corretamente. Pois é, não, faz um tempo já, né, que aconteceu, mas depois disso, aí é contador, aí é aplicativo, é uma série de coisas para não cair no erro de novo. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Gustavo, rapidinho aqui, porque você falou da declaração pré-preenchida e era um ponto que eu queria abordar contigo, sobre alguns documentos que a gente vai atrás nos próprios sites das corretoras, né? Eles vão lá, eles deixam para a gente os relatórios, os documentos, os formulários já preenchidos ali de tudo que a gente fez de movimentação ao longo do ano para a gente poder, o informe, né, do imposto de renda. Nessa declaração pré-preenchida, nesse âmbito que a gente está falando de renda variável, já é uma realidade também ou isso ainda está incipiente, como você falou, né? Talvez venha a ser algo, só uma verificação mais para frente, mas por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não e talvez venha a ser mais para frente. É exatamente isso. Assim, os documentos necessários, né, para você conseguir fazer uma boa declaração, quando a gente está falando da parte de renda fixa, né, da parte ali dos fundos de investimento, né, dos LCI, LCA, CRA, CRI, CDBs, enfim, todos esses instrumentos, né, esses produtos de investimento que os bancos e as corretoras oferecem, eles próprios já geram para o cliente, né, para o investidor, um informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos nada mais é do que um extrato detalhado, né, onde que vai ter ali o CNPJ dos fundos, né, o nome, a posição lá em 2022, a posição em 2023, a rentabilidade, se é isento, se é sujeito à tributação, ele já dá isso tudo para você. Para a renda fixa. Para a renda variável, que é bolsa, que é criptoativos, que é mercado americano, infelizmente é uma situação bem mais complexa e bem mais difícil. Por quê? A corretora não é obrigada a te fornecer. Então, assim, ela gera para você ali um extrato, por exemplo, dos proventos recebidos, mas ela tem corretora que às vezes nem fornece qual que é o CNPJ do ativo. Então ela fala assim, você recebeu da empresa tal, do ativo tal, tanto de provento. O que você faz com essa informação? Ela não é tão útil dessa forma, né? Ela é cru, né? O dado cru. Então, assim, quais são os documentos, né, necessários para a gente fazer uma declaração certinha, né, na parte de renda variável? Esses relatórios de proventos não deixam de ser úteis, porque quando a gente vai inserir, né, dentro de uma calculadora, né, de imposto de renda, igual a Aquelu, ou vai colocar no Excel ali, né, todas as suas movimentações, é bom. Os informes de rendimento para essa parte de renda fixa, etc., igual eu já falei agorinha. As notas de corretagem, né? Notas de corretagem, o que é? Cada nota de corretagem é um dia que você operou dentro da corretora. Então vai ter ali o extrato de todas as movimentações, todas as operações que foram feitas. E vai estar definido ali dentro se foi day trade, se foi swing trade, a quantidade, o tipo de ativo, etc. As taxas, né, de corretagem, taxas em geral.
e o número da nota, a data, o CPF do investidor, tudo está ali, é como se fosse uma nota fiscal, né? Então, assim, é um documento fiscal que, se você precisar provar alguma coisa para a Receita, é ele que você vai usar. Então, assim, qual que é a recomendação? Salva todas as notas de corretagem que você receber das corretoras dentro de pastinhas ali no seu computador, faz um backup, né, em alguma ferramenta de nuvem, coloca ali por ano, por mês, por corretora, né, tudo legal. Por quê? Porque quando você for fazer a declaração, você tem essas informações. Só que as notas de corretagem, elas não trazem para a gente a parte mais difícil, a parte mais complicada, que é o cálculo do preço médio das ações, que é os resultados das suas operações, né, de compra e venda, se deu prejuízo, se deu lucro, etc. Para daí sim, a partir desse preço médio, a partir desses resultados, você vai saber se tem alguma isenção, se tem algum prejuízo, desde quando esse prejuízo existe, se tem algum DARF para pagar. Isso a corretora não te dá. Tá? Então, assim, o acompanhamento mês a mês ele tem que ser feito pelo próprio investidor, com o uso, né, desses extratos, né, dessas notas de corretagem. E por isso, né, que usar uma calculadora de imposto de renda facilita tanto a vida, né, do investidor. E daí, com esse mês a mês, ele vai conseguir chegar no final do ano e fazer uma declaração mais tranquila. Se ele não tiver feito nada disso e chegou agora e ele quer colocar a vida dele em dia, daí ele vai precisar gastar um tempinho maior, né, para saber ali todo o processo, né, do mês a mês dele, como que foi, né, se teve algum lucro, se teve algum prejuízo, se tem algum DARF atrasado, né, que ele precisa pagar ali com juros e multas, etc. Ô Gustavo, deixa eu te perguntar, você estava falando do preço médio, que é uma das coisas mais importantes. Eu queria entender, né, o que é esse preço médio, por que ele é importante, porque também imagino que seja o seguinte, você falou que precisa, né, ter as declarações ali, precisa fazer as aferições mês a mês para poder compensar uma coisa ou outra, e agora você fala que é muito importante ter o preço médio. Nesse contexto todo, por que a gente faz esse preço médio? Por exemplo, eu comprei uma ação a 10, a outra ação a 12, a outra a 8, do mesmo tipo de ação, né? De uma mesma ação, de uma mesma empresa, uma mesma companhia. Por que ao longo do mês ou do ano fazer esse preço médio é importante, seja na hora de declarar o imposto de renda, seja na hora de fazer essa aferição aí de lucro-prejuízo para poder compensar? Legal. O preço médio nada mais é do que você ter uma noção de como que tá, qual que é a sua carteira no momento X, né? O retrato da sua carteira naquele momento X. E você precisa desse retrato em todo final de mês. Para poder declarar para a Receita uma vez por ano, né? Você vai falar assim, olha, em fevereiro eu fechei dessa forma, em agosto eu fechei dessa forma, eu tive tanto de lucro, eu tive tanto de prejuízo em swing trade, em day trade, etc. Para chegar nesse resultado, a gente tem que pegar ali, por exemplo, comprou 100 Petra 4 no preço unitário de 24 e teve um custo ali também. Depois você fez uma nova compra de 500 Petra 4 em outro preço unitário com outro tipo de custo. Então você vai multiplicar o preço 1 pela quantidade 1 mais os custos, separadamente, multiplicar o preço 2 mais a quantidade 2 mais os custos 2, para depois somar isso e dividir pela quantidade total. Então assim, é uma continha, falando assim, né, claro que ela fica complicada, né, no Excel, numa calculadora mais simples, só que a cada venda que você faz, a cada compra que você faz, você acaba atualizando esse preço médio, né? A cada nova compra, você tem ali uma flutuação naquele preço, de acordo com os custos que tem envolvidos, etc. E a cada venda também, né? Você vai ali meio que mudando a quantidade que você ainda tem em carteira, né? Que vai, consequentemente, fazer o seu preço médio da próxima compra, né, ser alterado. E desse preço médio, você vai oferir a sua rentabilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui em carteira um preço médio de R$50 no ativo X. E eu vendi a 60. Então, eu tive, né, R$10 por cada ativo de lucro. Ou eu vendi a 40. Então, eu tive aqui R$10 de prejuízo em cima de cada quantidade vendida. E daí é isso aí que vai determinar se você tem algum imposto para pagar ou não no final do mês.
No caso de day trade, né, são as operações que você comprou e vendeu no mesmo dia, elas são calculadas separadamente, né, da G-Swing Trade, mas tudo dentro ali do mesmo mês. E daí esse preço médio, essa é a parte mais angustiante, né, vamos falar assim, do investidor, porque é uma conta muito chata de fazer, principalmente, por exemplo, se fosse preto no branco, né, ali você vai tendo os ativos, uma corretora só, alguns poucos ativos, tranquilo, né, você faz no Excel, você vai colocando, multiplicando, dividindo, etc, não tem problema. O problema é quando o investidor tem vários meses operados, às vezes até anos, um ativo, às vezes ele tem um evento corporativo, né, ele teve um desdobramento, um agrupamento, uma mudança de nome de papel, tem os proventos recebidos daquele ativo, o que mais? Às vezes você tem o mesmo ativo em duas corretoras diferentes e o preço médio tem que ser feito... Diga. Inclusive o preço médio, quando tem dividendo, ele muda ou não muda com ajuste. Também isso é pegadinha isso aí, né, Gustavo? Assim, a gente até fala, né, nossa, muito legal ganhar provento, mas esse provento, de certa forma, ele já está descontado ali ainda do preço do ativo, né? Ele deixou de ter uma rentabilidade ali e tal depois. Mas enfim, e daí justamente por causa dessas movimentações todas que a sua carteira pode ter, que você controlar isso por Excel acaba ficando quase que impraticável, né? Assim, você vai ter ali tantas movimentações. Uma das coisas que mais gera dúvida no pessoal da Aquelu, por exemplo, é o meu preço médio, eu tenho que juntar tudo de Petrobras, né, da empresa X. Agora não pode nem falar empresa X, né, porque existe a empresa X. A empresa Z, né? A empresa interrogação. A empresa interrogação. Juntar tudo de 2, 3 corretoras diferentes, porque existe o caso, né, da pessoa que está ali com essas operações distribuídas em mais de uma corretora, e o correto é fazer o cálculo separado e só no final daquele mês juntar, né? Então, assim, tem tanta regrinha que hoje em dia meio que, assim, é desnecessário, né, ou é ruim você não utilizar uma plataforma, uma ferramenta para te auxiliar nisso. Ô, Gustavo, me veio uma situação aqui na cabeça, né? Uma pergunta só. Por que, né, que alguém vai ter uma empresa numa corretora, em outra corretora, em outra corretora? Meu Deus do céu, é só para arrumar problema para a cabeça, né? E aí veio eu tava pensando nisso, né, quando você tava falando. Falei, vende em uma, compra na outra, aí faz day trade, vende em uma, compra na outra, ou não, porque vendeu em uma, comprou na outra corretora, você tá negociando o mesmo ativo no mesmo dia, aí você fez day trade, aí você tá mais complicado ainda. Mas aí justamente, daí não entra como day trade porque tá em corretora separada. Então tá bom. Então a dúvida foi sanada. Essa característica, né, muito peculiar ali de você operar o mesmo ativo em 2 lugares diferentes. Assim, normalmente acontece isso porque nos últimos, sei lá, 4, 6 anos ali, né, de mercado, o mercado de investimentos brasileiro, ele amadureceu muito. Então surgiram várias corretoras, né, as corretoras, né, foram mais ali para o varejo, depois consolidação de corretoras, né, movimento ali dos 2 principais grupos, né, comprando várias casas e tudo. Isso faz com que os investidores tenham, às vezes, transferências de custódia, daí vai de uma casa para outra, ou, por exemplo, eu investia nessa porque aqui tinha uma taxa zero, porque meu assessor me deu uma taxa zero, porque, né, a corretora oferecia uma taxa zero. Depois ele quis experimentar uma outra casa, ou, por exemplo, nessa aqui o day trade não é gratuito, só o swing trade, daí ele vai operar em 2 locais diferentes para ter essa variação toda. Enfim, daí por isso que tem essa bagunça ali, né, do pessoal ficar em 3, 4, 8 corretoras. Gustavo, o papo tá ótimo, mas eu preciso fazer um intervalo pra gente dar uma respirada, você tomar uma água também, mas claro, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui com o Papo de Dinheiro, desvendando um pouco, né, de tantas e tantas questões a respeito da declaração do imposto de renda. Claro, a gente focando aqui em renda variável, mas tem muita informação bacana e no próximo bloco, mais informações bacanas ainda com o Gustavo, que daqui a pouquinho vai estar de volta aqui com a gente. Você não sai daí, o Papo de Dinheiro volta já já.
Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje um papo muito bacana, a gente está falando declaração de imposto de renda com o Gustavo Filardi, gerente sênior da Aquelu. Muitas dúvidas, eu imagino, já foram sanadas aqui só nessa primeira parte de papo, Gustavo. E, claro, a gente vai ter muito mais dúvidas sendo sanadas aí por parte dos nossos telespectadores. Você comentou no último bloco, né, sobre algumas situações, como que você compensa alguns prejuízos, compensa algumas situações de lucro ou de prejuízo, enfim, ao longo do ano e fazendo esses ajustes. E disse que detalharia um pouco mais, queria que você falasse um pouco mais a esse respeito, né? Sobre a importância do investidor ter essa consciência, né? Porque senão é deixar dinheiro na mesa. Exatamente. Felipe, é o seguinte, é relativamente simples, mas como tem um volume de regras muito grande, né, a gente acaba ficando, né, o investidor que acabou de começar, o investidor que já tem alguns anos, né, que não declara, ou às vezes nunca declarou e quer colocar a vida dele em dia, acaba parecendo complicado. Mas a principal regra com relação à compensação de prejuízos é que até essa declaração ele só funcionava para a Bolsa, para B3. A partir do ano que vem, ela também vai servir ali para criptoativos e mercado americano. Mudaram algumas regras esse ano com a lei das offshores, e que vai passar a permitir a compensação de prejuízos para esses outros mercados. Porém, vamos concentrar nesse ano, que é B3, que é o que equivale por enquanto, só compensa dentro da mesma classe de ativos, né? Então você, por exemplo, swing trade só compensa com swing trade, day trade com day trade, fundos imobiliários com fundos imobiliários. Então são esses três universos ali que funcionam separadamente. Você precisa fazer todos os fechamentos, né, de operações dentro de um mesmo mês para saber se, olha, em swing trade, infelizmente, o meu resultado foi negativo, né, eu não tive lucro, tive um prejuízo de R$1.000. Daí, esse R$1.000 você pode abater, né, do lucro futuro. Então, suponha, no mês seguinte eu tive um lucro de R$500 em swing trade. Então, eu não preciso pagar imposto e eu ainda tenho um saldo de 500 para outros lucros futuros, né, porque você vai fazendo a continha ali no mês a mês. Passei a ter lucro, você vai pagar só sobre perdão, só sobre a diferença ali, né, desse prejuízo para esse lucro. E dentro do mesmo ano, você vai carregando ali, né, igual a gente falou no primeiro bloco, esse prejuízo ou lucro no mês a mês, passou para o outro ano, daí você precisa informar para a Receita. Conseguiu zerar esse prejuízo dentro do mesmo ano, mesmo assim, na declaração isso vai acabar aparecendo. Tem a guia, né, a ficha de renda variável ali no programa gerador da declaração, onde que chama renda variável, que você precisa colocar os resultados de cada mês. E nos resultados de cada mês vai aparecer, olha, eu não paguei esse DARF desse valor aqui de lucro, porque eu tive esse prejuízo no mês tal, né? Então, em todo caso, precisa ser declarado ali o que aconteceu ao longo do ano. Mas no mês a mês você não precisa declarar, né? Só lá durante a declaração, que é esse período que a gente está vivendo agora. Day trade é a mesma coisa, fundos imobiliários é a mesma coisa, né? Teve algum prejuízo, você consegue compensar. Isso aí já é uma baita numa mão na roda, principalmente, né, para quem começa, né, a investir o tempo, né, investir em day trade, né, o pessoal ali do Profit e tudo, gosta de fazer operações no mesmo dia, né, com índice, com no mini dólar, mini índice, etc. Acaba precisando contar com esse recurso para pagar menos impostos, né? Ô Gustavo, e essa questão, né, que você acabou de comentar, você imagina, você percebe que é um dos principais erros que os investidores cometem aí, uma das principais dificuldades que eles têm na hora de fazer essa declaração, na hora de fazer esse ajuste, se não for também, me fala aí qual que é o maior erro, a maior dificuldade, né, que você percebe dos investidores nesse sentido. Legal. Eu acho assim, não chega a ser a principal dor, né, a questão da compensação de prejuízos, etc., mas é uma das principais dúvidas, né, porque o mercado, né, de renda variável, infelizmente, né, ele depende de um educacional muito grande, né, do investidor entender o que ele está fazendo, e ele acaba negligenciando, né, essa parte da tributação. Eu acho que disso já vem a resposta, né, a principal dúvida tem muito a ver com organização e com conhecimento.
né? A pessoa saber da importância, saber que a Receita Federal precisa ficar sabendo, né, que você tem imposto para pagar, e como mais ou menos que esse cálculo é feito, né? A recomendação é que utilize, né, uma calculadora, né? A gente vai até passar o link daqui a pouco para vocês de um cupom de desconto que a gente tem aqui com a calculadora da Aquelu, né? Lógico. Mas por quê, né? Porque organizar essa documentação inteira, manter tudo certinho, calcular os preços médios, os resultados de cada mês, pagar os DARFs de cada mês em dia, e inclusive eu tenho um DARF para pagar hoje, dia 30, que é o dia que a gente está gravando. Todo final de mês a gente tem que pagar, né, referente ao mês anterior, o ganho de capital, né, enfim, a tributação ali da parte de bolsa, de criptoativos separadamente, de mercado americano separadamente. Então, assim, essa organização eu acho que é a principal dor, né, do investidor hoje. Gustavo, e já que você falou, né, da Aquelu e da importância, da necessidade, talvez até de se ter um suporte, né, um aplicativo, uma calculadora que ajude não só no imposto de renda todo ano, mas fazer essa aferição mês a mês e entender um pouco mais dessa rotina que o investidor tem que fazer. Conta pra gente aí justamente essa importância, né? Por que ter, né, um aplicativo? Por que assinar alguma calculadora que possa te ajudar nesse dia a dia? É uma dor de cabeça a menos? É uma ajuda num planejamento tributário? Um planejamento financeiro, né, que vai te ajudar, obviamente, no dia a dia ali e te fazer ganhar tempo, te fazer ter menos dor de cabeça? Qual que é a importância desse planejamento estratégico, inclusive? Felipe, ou tudo isso junto, né? Ou tudo isso junto, né? Eu acho que é exatamente o caso. Tanto para o planejamento financeiro, né, de investimento, planejamento estratégico, tributário, como também para esse acompanhamento, né, poder fazer de forma facilitada, com menos tempo, com mais precisão, eu acho que é a importância de se investir, né, em boas ferramentas. Antigamente, né, eu fazia conteúdos, lives, né, para a Aquelu, e de vez em quando o pessoal fala assim, Gustavo, mas é óbvio, a gente precisa... O investidor, né, que quer se profissionalizar, que quer ter um bom resultado, ele precisa investir em boas ferramentas, né? Não dá para ele querer, vou entrar aqui numa corretora gratuita, vou fazer comprar, vender, e eu vou tentar acertar. Não é cassino, né? Não é assim um jogo de sorte, né? Enfim. Então, para você ter bons resultados, o ideal é ter boas ferramentas. E a calculadora de imposto de renda da Aquelu, né, que é uma ferramenta da Nelogica, né, tem toda a tecnologia por trás ali da Nelogica, ajuda exatamente nisso. A pessoa tem ali a entrada das informações, ela pode fazer uma integração com a B3, com o Prost, com o Trid, com a Kinvo, com a Toro, com a Genial, com a Terra, com várias corretoras parceiras, ou importar as notas de corretagem, ou cadastrar manualmente, enfim, você entra com as informações e a partir desse momento você tem tanto um relatório, né, de lucros e prejuízos, um relatório dos DARFs que você tem para pagar, como também ali um acompanhamento ao vivo da sua carteira, né? Então, por exemplo, você entra no home broker, né, da corretora interrogação, você vai ter ali a sua posição atualizada, né, com 15 minutos de atraso, daquela corretora. Mas se você tem 3, 4 corretoras, algum tipo de ativo de cripto, tipo de ativo de mercado americano, e quer ver tudo isso de uma forma consolidada, dentro da Aquelu você consegue ver isso. Outra coisa, quer ter ali, por exemplo, todos os seus, um dashboard de proventos, né? Entender toda a sua movimentação de proventos, também dá para fazer dentro da Aquelu. E por fim, né, o principal é a pessoa conseguir gerar, né, um guia da declaração anual com todas as fichas que precisam ser preenchidas, com as informações mastigadinhas, com CNPJs, com os desdobramentos, com os proventos, tudo que precisa ser transportado, né, para o programa gerador da declaração, a gente já tem ali pronto para o cliente, né, para o usuário fazer. Então, assim, é um ambiente bem robusto, onde que o investidor ele vai ter muito mais detalhamento, né, sobre os seus investimentos do que se ele estivesse tentando fazer isso no Excel, né, ou tentando fazer isso apenas com os relatórios que as corretoras fornecem. É o que você falou, não adianta querer investir em boas empresas, né? Tem que investir também para facilitar o dia a dia, para facilitar, inclusive nesse momento de declaração de imposto de renda, que é um momento bastante sensível, como a gente falou no comecinho da nossa conversa. E claro, se você tem
uma ferramenta, se você tem um parceiro que consiga te dar uma tranquilidade, né, te dar um respaldo, isso pode ajudar muito mais. Ô, Gustavo, você falou, né, você comentou aí inclusive de um cupom para o pessoal que está nos assistindo. A gente vai deixar um QR Code na tela, mas já pode falar aí para o pessoal o que vocês prepararam para os nossos telespectadores. Felipe, basicamente é o seguinte, a Aquelu ela tem planos, né, mensais e anuais, e a gente tem o Lite e o Pro, né? O plano Pro anual, ele é o mais completo da casa, né? Ele tem ali toda a parte de todos os mercados, né, de termo, commodity, cripto, mercado americano, opções, enfim, tem todo o completão. E além disso, no plano anual, a gente tem acesso a essa declaração anual. Não existe cobrança por mês operado, né? Você tem um plano ativo, você já consegue utilizar à vontade. E nessa campanha, né, dessa declaração anual que começou ali no 15 de março e vai até o 31 de maio, a gente fez ali, né, alguns movimentos dentro da Anelógica, dentro do Profit, etc. Mas a gente separou aqui um cupom um pouquinho melhor, né, do que o da campanha que está sendo feita lá fora, e que é o AKL BMC 24. Então, AKL de Aquelu, BMC de BMC, sem o I comercial, tá? AKL BMC 24. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela também com o link direto para essa página de pagamento, onde você pode criar a sua conta, né, e utilizar a Aquelu, conhecer melhor a Aquelu. Se quiser, vou testar, vou utilizar e não, enfim, se não gostar, né, se não fizer sentido para você, naturalmente você pode também depois solicitar, né, um cancelamento, se for o caso. Mas, com certeza, uma vez lá dentro, né, é muito mais fácil de fazer a sua declaração. E como a gente não tem essa cobrança adicional de nada, nem de meses operados, nem de declarações feitas, assinando agora, né, você vai ter a declaração desse ano para fazer, e você vai ter acesso até a declaração do ano que vem, né? Então, no ano que vem, você ainda vai conseguir fazer a declaração de 2024, né? Então, são 2 declarações por um preço bem em conta, bem tranquilo de ser pago. Maravilha, então QR Code na tela, o código já revelado aí pelo Gustavo, e é isso, acho que a gente já conseguiu contemplar bastante, Gustavo, esse tema bastante complexo, mas que com jeitinho, explicando direitinho, o pessoal vai conseguindo compreender. Deixa suas considerações finais, então, para quem está nos assistindo, alguma dica final ou alguma coisa que a gente acabou não abordando por aqui que você veja de extrema importância. Se não, só o agradecimento aí por estar mais uma vez aqui com a gente. Felipe, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. A dica que eu dou, na verdade, é que não tem uma dica, né? Assim, basicamente é uma série de conhecimentos, e por mais que a gente tente falar de uma forma didática, né, tenta passar por todos os pontos, cada caso é um caso e tem muita particularidade. Então a gente cria, né, dentro da Aquelu, a gente tem mais de 1000 conteúdos no nosso site, entre e-books, resumos de livros, posts no nosso blog, etc. Tem uma central de ajuda também com mais de 150 artigos sobre como utilizar a ferramenta, e assinando, né, através do QR Code que vocês viram aqui na tela, você tem também acesso a um chat em tempo real com ser humano, né, não é chatbot, para você tirar as suas dúvidas ali sobre o uso da ferramenta, né, as regras mais básicas sobre imposto de renda. Então, mesmo que tenha ficado alguma dúvida, né, porque aqui acaba que o tempo sempre é rápido, a gente precisa, né, resumir um pouco o que vai ser falado, você pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de atendimento. Então, muito obrigado e contem com a gente aí para ter uma declaração e uma vida tributária mais organizada e mais fácil. Isso aí, eu que agradeço, viu, Gustavo, mais uma vez pela parceria, mais uma vez pelo tempo e disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente, com os nossos telespectadores. Um abração para você, obrigado mais uma vez, até uma próxima. Obrigado, Felipe, um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falei aqui com o Gustavo Filardi, gerente sênior da Aquelu, trazendo informações importantes, relevantes nessa época do ano sempre, né, que todo mundo fala. Época de declaração de imposto de renda, não tem como não ficar pelo menos com um cabelinho de pé, mas claro, com as dicas, com as informações importantes,
bastante embasadas, vão te ajudar a passar, né, esse período aí com um pouco mais de tranquilidade. Eu vou ficando por aqui, Papo de Dinheiro volta na semana que vem com mais informações, mais assuntos relacionados à sua vida financeira, finanças pessoais, educação financeira, tudo que você precisa saber para, claro, ficar muito bem informado. Papo de Dinheiro volta na semana que vem, um forte abraço, tchau, tchau.